Bom dia, pessoal, bom dia. Sexta-feira, hoje é dia 4 de julho de 2025, sextou, final de uma semana muito tensa no Brasil, né, em que o prestígio dos parlamentares esteve em baixa com essa campanha aí de pobres contra ricos. Aliás, muito bem sucedida, talvez a primeira investida do campo progressista nas redes sociais que assusta de fato os detentores de poder no Brasil. E isso ficou muito claro ontem, não pela reação de políticos, né? Aliás, deixa eu pedir para a galera aqui da produção tirar o meu fone aqui. Obrigado. Bom, vamos lá. Ontem, quem entrou na briga foi a Rede Globo de televisão, né? O Jornal Nacional, noticiar essa história da polarização nas redes, acabou dizendo que há uma preocupação e recomendando moderação. Imagina isso, né? Quer dizer, a grande emissora do Brasil sai lá, né, do fundo do seu papel de grande alto-falante do país para encampar um lado dessa campanha, né? Justamente o lado daqueles que defendem a manutenção das coisas como estão hoje. E a preocupação maior é do presidente da Câmara, Hugo Motta, que está no centro do tiroteio, colocado como um Mauricinho, né? Ou seja, um sujeito que tem todos os trejeitos de um milionário, né? E que está aí para reforçar o lado da briga do qual ele faz parte, que é o lado dos mais ricos que estão aí contrariando as pretensões dos mais pobres do país. É de fato um clima de disputa ideológica e ele encarna muito bem o momento em que o Congresso brasileiro parece, né, a corte dos Luíses em face da Revolução Francesa. É óbvio que não vai acontecer a Revolução Francesa no Brasil, mas pelo menos as pessoas estão se colocando no momento em que o Congresso Nacional assume com todo o denodo, né, com toda a vontade, com toda a garra, o seu papel de defensor dos privilégios de sempre, né? Então foi muito bom ver ontem essa abertura do Jornal Nacional, porque ela escancara de fato que há uma preocupação no ar com a primeira investida bem-sucedida do campo progressista nas redes, né? E o governo está sendo criticado por isso, por permitir que as pessoas se manifestem contra os absurdos que o Congresso tem feito, entre outros essa história do IOF, que não desce pela garganta de ninguém que tem o mínimo de seriedade no Brasil. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o presidente Trump conseguiu aprovar o seu Big Beautiful Bill, o seu lindo e grande pacote de maldades contra a população civil, num processo também muito parecido com o que ocorre aqui no Brasil. Só que lá houve uma cisão dentro do Partido Republicano e para aprovar esse orçamento que corta programas sociais, enquanto concede privilégios fiscais à população mais rica, ele está sendo denunciado como uma espécie de purgatório do qual o atual governo está se metendo, que pode custar caro para a direita americana. Por quê? A população começa a perceber, né, o quanto está sendo prejudicada por esse Big Beautiful Bill do presidente Trump. São esses os dois assuntos centrais hoje aqui do nosso programa. E eu vou chamar hoje aqui o Alex, logo do comecinho do jornal, para conversar comigo, porque nós vamos sentir saudade dele, tá? Aqui nessa câmera aqui. Beleza. Alex, bom dia, meu filho. Bom dia, Como vai você? Alex e sua indefectível camiseta gola polo verde. Por que você veio de verde hoje? Bom dia, Panuso. Bom dia, comunidade, primeiramente. Eu vim de verde, Panuso, em homenagem ao Palmeiras, que vai jogar hoje, 10 horas da noite, nas quartas de final da Copa do Mundo. E isso é uma forma de prestar homenagem para o primeiro campeão mundial e, se Deus quiser, bicampeão mundial em 2025, Panuso. Bicampeão. Tu tá ficando atrevido, hein, Alex? Fala sério, hein? Sim. Aqui é o seguinte, aqui no ICL é tudo assim, na lata, tá? A gente não esconde as nossas posições, até para que você possa se defender delas, né? Porque, afinal de contas, se você é, sei lá, corintiano ou são paulino e ouve o Alex, um palmeirense assumido, falar sobre futebol, você já sabe como é que ele está elaborando seus pensamentos, né, Alex? Sim, lembrando, Panuso, que é sem clubismo algum, né? Tá bom. Ô, Alex, me conta aqui uma coisa. Bom, nós temos dois brasileiros aí nas quartas, né? Que o Fluminense também está fazendo companhia pro... O Fluminense joga hoje também? Isso, o Fluminense joga hoje 4 horas da tarde, às 4 horas da tarde contra o Al Hilal, Panuso. E você vai torcer para quem? Então, eu não vou mentir, eu vou torcer pro Al Hilal porque eu acho que uma semifinal brasileira é meio complicada pro Palmeiras. Sem parcialidade. É isso aí, nós somos isentos aqui no ICL, né? Sim. Bom, o Al Hilal, só para lembrar, gente, aquele time daquele jogador que não joga bola mais, que é o Neymar, né? Veio de lá para o Santos, ficou por aqui, encostou. O Neymar tá igual, já viu o galho de árvore em curva de rio?
Encostou ali, dali não sai mais, até porque parece que não tem muita oferta pelo passe dele aí no mundo, né? Agora, vamos só mudar rapidamente aqui o assunto. Ontem a gente deu aqui a informação do acidente lá na Espanha que matou aquele jogador de futebol e a gente não sabia o que tinha acontecido com o irmão dele que estava no mesmo carro. Vamos atualizar aqui com o Alex essa informação. Alex, os dois morreram, né? Isso, Panunzio. Lembrando que o acidente se deu por conta de uma ultrapassagem que o Diogo Jota ia fazer no veículo, porém um pneu estourou. Nisso que o pneu estourou, o carro foi de encontro na proteção de segurança da rodovia e nisso já começou a pegar fogo. Nisso o Diogo Jota, de 28 anos, e o André Silva, de 30 anos, perdão, faleceram e infelizmente foi uma péssima notícia. E todos os clubes brasileiros, mundiais e as grandes estrelas do futebol foram a público para prestar homenagem para o português, Panunzio. Ontem foi um dia de comoção, né? Muita tristeza aí, inclusive, porque, enfim, era um jogador muito jovem, ele tinha acabado de se casar com a companheira de quem já tinha 2 filhos com ela, não era isso? Então, enfim, seriam momento... 3 filhos. 3 filhos, né? Casamento marcadinho, eles já viviam juntos há muito tempo, vinham adiando o casamento por causa de férias, aí, da oportunidade de ter férias para se casar. Então fica aqui o registro de que os dois faleceram, né? E ontem foi um dia de luto para o futebol. Alex, o que você vai fazer nos próximos 30 dias? Então, Panos, eu irei analisar o futebol. Você vai curtir o bicampeonato mundial do Palmeiras, é isso? Sim. Se Deus quiser, eu vou assistir esse bicampeonato mundial e eu já faço meu convite aqui, Pano. Se o Palmeiras for campeão, eu quero aparecer no Desperta para mostrar um pouco a alegria pro público também. Tá bom, vamos fazer o seguinte, segunda-feira, se ele ganhar amanhã, eu chamo você e te acordo bem cedinho para você participar aqui do Desperta, dando para nós assim o quadro, tá bom? Perfeito, combinado. Cada dia com a sua agonia. Um abração para você, Alex. Boas férias, mas antes vamos terminar o programa de hoje aqui, né? Tchau, tchau. Beleza, gente, são 7 minutos, quero dar bom dia para você. Quero dar um bom dia especial para a gauchada lá de Torres, lá pertinho de Santa Catarina, né? Torres, que é o pedaço mais bonito do litoral sul do país, e tem a Rádio Cultural lá, que está transmitindo a nossa programação. Então, bom dia para vocês, para os gaúchos em Torres e para os catarinenses que também ouvem o sinal da Rádio Cultural FM, que transmite a programação do ICL desde cedinho. Bom, vamos ver como é que está a meteorologia, gente. Friaca continua aqui em São Paulo, né? E, assim, um frio de 10, 11 graus aqui. Foi uma noite também de muita garoa, agora de manhã estava garoando no caminho, pistas molhadas, escorregadias, muito perigoso para quem está saindo de carro agora cedinho, né? E o frio continua durante o fim de semana, tá? Mas antes de falar sobre a situação específica de cada cidade, vamos mostrar aqui o mapa do Brasil. Eu estou mostrando outra coisa. Ah, tem o meu PowerPoint que está atrapalhando tudo. Espera aí, deixa eu parar aqui a minha apresentação do PowerPoint, senão vocês não vão ver absolutamente nada aí na tela de vocês. Vamos lá, vai aparecer aí, Sato. O Sato, gente, é o diretor de TV que vai ficar conosco aqui nas férias do Alex, tá? Ele vai permanecer conosco aqui. Saiu aí? Apareceu minha tela aí? Pronto, beleza. Eu não sei se vocês ouviram isso, todo mundo está ouvindo, ou só eu que estou ouvindo aqui no ponto? Só eu que ouço. Então você está perdendo aqui o diálogo, viu, gente? É um diálogo interno aqui. Mas tá aí, olha, o nosso mapa da previsão. Nós temos lá no norte do Brasil, né, desde o Maranhão até a Cabeça do Cachorro, lá no Amazonas, essa faixa aqui, olha, que está aí lindeira a linha do Equador, né, com aviso de chuvarada, tá? Chuvas intensas aqui. Então o pessoal que mora nessa região aí da calha norte do Amazonas, cuidado hoje com a chuvarada. E aqui embaixo, olha, nós temos aqui, olha, alguns alertas. Aqui, o primeiro deles, nas serras gaúcha e catarinense, anúncio de geada por causa da temperatura baixa desta madrugada e da próxima. E aqui na divisa do Paraná com São Paulo, onda de frio. Vamos ver o que diz aqui esse alerta? A temperatura 5 graus abaixo da média por um período de até 2 ou 3 dias. Por isso o alerta é amarelo. Voltando aqui para a página, nós temos aqui no litoral de São Paulo um alerta de acumulado de chuva, risco de desmoronamento, deslizamento. Cuidado aí, pessoal que mora nas serras. A mesma coisa no Rio de Janeiro, também acumulado de chuva. Agora, é engraçado ver alerta de acumulado de chuva nessa época do ano, né? A gente deveria estar vivendo o pico da seca, mas, né, depois de praticamente um mês de inverno, um mês não, nós estamos no dia 4, 15 dias de inverno, nós temos chuvas, né? O pessoal lá
do Cerrado brasileiro, onde está chovendo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, está dizendo assim, mas gente, dá para plantar até outra safra de soja em pleno inverno aqui, porque está chovendo a cântaros lá no Brasil nesse inverno, né? Coisa boa. Para quem pensou que o mundo ia acabar numa pira armada, de tanto calor que nós tivemos no ano passado, esse inverno aqui está sendo um alento, né? Eu sei que você não gosta de frio, tá? Mas eu gosto e tem muita gente que gosta também. Então vamos comemorar. Vamos ver agora como é que ficam as temperaturas. Vamos ver como é que ficam as temperaturas aqui nas capitais brasileiras, nessa região mais fria aqui. Olha, a gente vê aqui, ó, em preto aqui. Preto é esta massa de ar polar, né, que está provocando chuvas e frio nas capitais. Porto Alegre teve mínima de 7 graus na madrugada, a temperatura vai a 17, Florianópolis de 11 a 19, Curitiba, normalmente a capital mais fria do Brasil, vai de 7 a 14 graus, portanto agasalhos o dia inteiro. São Paulo de 11 a 21 graus, mas olha, eu na hora que vim trabalhar, às 5 e pouco da manhã, os termômetros do caminho estavam marcando 10 graus, né? Tem lugares em São Paulo que tem uma temperatura muito menor do que nas outras, tá? Na região onde eu moro é uma delas. No Rio de Janeiro, temperatura baixa também, os cariocas aí morrendo de frio, de 15 graus na madrugada, ela vai a 19 graus, em Belo Horizonte de 11 a 24, em Campo Grande de 13 a 25, em Cuiabá de 17 a 27, o que é frio para os padrões locais. Aí de Brasília para cima a coisa fica mais ou menos como sempre, né? Goiânia tá 14 a 31, Brasília de 12 a 25, e aí eu vou lá para cima, olha, aqui no Nordeste o problema é a chuvarada, né, como nós falamos. Então Salvador vai ter chuva isolada e a temperatura vai de 21 a 27, tá bom? É isso aí, a informação sobre as áreas mais complicadas do ponto de vista meteorológico do Brasil. Vamos passar a ver o noticiário, gente? Vamos lá, que já são 7 horas e 12 minutos. Aqui na capa do ICL, a notícia principal, destaque principal, Arthur Lira finaliza o esboço do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Vocês estão vendo aí essa briga toda de governo e Congresso, que passa agora também pelo Supremo, e a previsão era de que esse projeto de lei, que é um projeto muito importante para o governo, porque ele gera efeitos eleitorais, esse projeto poderia ficar para depois do recesso parlamentar. Mas o Arthur Lira já finalizou, né, o projeto e ele deve começar a andar. Agora, não acredite que isso vai acontecer agora nos próximos dias, tá? Isso é para o segundo semestre mesmo. E vamos ver aqui o que é que diz o noticiário no site do ICL sobre isso. Não, espera aí, não é nada disso, é outra notícia aqui, ó, que eu vou ler daqui a pouco, sobre a questão lá nos Estados Unidos. Então vamos para a notícia aqui do Arthur Lira. O deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, relator do projeto que eleva a faixa de isenção do imposto de renda para salários de até R$5 mil, afirmou ontem que concluiu o primeiro esboço do texto que será apresentado à Comissão Especial da Câmara. A finalização do documento coincidiu com a decisão do Congresso de derrubar o aumento do IOF, que gerou toda essa crise que a gente está vendo aí. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a apresentação do parecer estava inicialmente prevista para sexta-feira passada, dia 27. Foi adiada em comum acordo com o Ministério da Fazenda, em razão desse ambiente político conturbado, depois que o Congresso rejeitou o decreto do presidente Lula que aumentava o IOF. O clima político não era o ideal, nem para mim, nem para o ministro Haddad, com muitos parlamentares em viagem a Portugal, o presidente Lula em compromissos internacionais e vários ministros fora do país. Por isso, disse aqui o Lira, optamos por adiar para retomar o diálogo de forma mais eficaz após o retorno de todos. Explicou Lira durante a participação no Fórum Jurídico de Lisboa, né, onde está praticamente toda a elite política brasileira no evento que é organizado e produzido pelo IDP, a escola do ministro Gilmar Mendes. Aí prossegue a informação. Lira relatou ainda que na semana passada finalizou 2 versões preliminares do texto e as apresentou ao secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, dizendo o seguinte: estamos praticamente com a primeira versão pronta para ser discutida pela comissão, pela sociedade, por todos que queiram contribuir com críticas. E aqui vem os senãos, né, na nossa matéria. Debate sobre a compensação para garantir essa isenção. A reportagem diz o seguinte: o deputado também sinalizou que o modelo de compensação fiscal proposto pelo governo pode sofrer alterações. Por quê?
A proposta inicial da equipe econômica prevê a criação de imposto mínimo para contribuintes com renda acima de R$50 mil mensais, os chamados super ricos, né? Aí, abre aspas aqui para uma declaração do Arthur Lira. Um texto como esse não se aprova sozinho. Há consenso em ampliar a isenção para quem ganha até R$5 mil. Mas o ponto sensível é a compensação. E isso aqui é muito importante que você entenda, porque há uma sucessão de fatos que nós vamos mostrar agora que estão aí encadeados, provocando, né, um acirramento do clima político. Mas vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Tudo bem. Isentar as pessoas que ganham até 5 mil de imposto de renda, beleza, não tem como recusar essa proposta aqui. Mas, de onde é que vem o dinheiro para pagar a conta, né? E aí a proposta do governo é taxar quem ganha mais de 5 mil reais, porque essa gente paga quase nada de imposto, quase todo mundo é PJ, né? As empresas não pagam quase nada de imposto de renda, principalmente na distribuição dos dividendos, que é isenta de tributação, né? Aí o que o Lira diz? Vamos precisar de muito diálogo e disposição para negociar algo que seja justo para todos. E aqui uma palavra que faz todo o sentido. Justo, justiça. A expectativa é de que o relatório seja oficialmente apresentado na próxima reunião da Comissão Especial e a votação, após o pedido de vista, que é previsível, deve ocorrer uma semana antes do Congresso sair em recesso. Será? Eu acho que isso aqui vai longe, viu? E agora eu vou aproveitar para a gente entrar no assunto principal do dia, que é o quê? É o clima nas redes sociais, sabe? Ontem, como eu falei na abertura, se você não estava aqui na abertura, eu vou repetir agora, o Jornal Nacional saiu com uma manchete, ontem estava na escalada do jornal, que a campanha nas redes enseja um momento de moderação, né? Quer dizer, pedindo calma para o país, por causa dos memes que foram muito bem sucedidos, taxando os deputados de nababos, de mamateiros, né? E a palavra Congresso, a hashtag Congresso da Mamata, pegou feito um rastilho de pólvora. Por quê? Porque o Congresso está merecendo essa pecha. Porque o Congresso Nacional tem feito coisas que até Deus duvida. Como eu disse antes, parece a corte dos Luíses, pouco antes da Revolução Francesa, sabe? A falta de respeito pela compostura, a falta de cuidado para com as pessoas mais humildes do país e o excessivo apreço pelos afortunados estão fazendo com que o Congresso Nacional seja estigmatizado merecidamente como o Congresso dos Milionários. E aí, vou mostrar aqui para vocês, agora eu vou ligar aqui o PowerPoint que estava me atrapalhando, a figura central dessa campanha. Por quê? A coisa foi parar no colo de quem? Do presidente da Câmara. É um homem que efetivamente decidiu declarar guerra ao governo, decidiu criar uma situação complicada para o Supremo, quando usou de uma arbitrariedade, uma inconstitucionalidade, para evitar a cobrança de IOF de quem tem mais dinheiro, né? E aí começa a imprensa dos banqueiros a dizer, coitados, isso é injusto e tudo mais. Então tá aí, olha, o Hugo Mota, tira a faixinha pra gente, não está atrapalhando nada, né? Tudo bem, pode deixar aí mesmo. Olha, o Hugo Mota está sendo pintado como um Mauricinho, um riquinho, você vê aí, né, fantasiado aí de Mauricinho, em função das posições que ele tem assumido no Congresso Nacional. E são memes bastante sintomáticos da nossa era, tá bom? Esse aí é um deles, né? Por obséquio, poderiam, por gentileza, deixar os super ricos sem pagar imposto? Porque os caras estão dizendo que é muito sensível essa história de cobrar de rico, né? E os ricos desse país precisam ser acolhidos pelo poder público. Um dos memes mais populares é esse aí que você está vendo, olha, sangue do povo, né? Essa foto foi tirada lá no São João, quando o Hugo Mota resolveu beber o uísque direto na garrafa. E aí ele ganhou rótulos na internet, né? Como você está vendo aí, rótulos, todos eles estigmatizantes, né? Acontece o seguinte, essa campanha, ela nasceu no momento em que o Congresso tomou posição e o governo passou a defender a sua com mais ênfase e criou-se aí no Brasil esse clima para que fique claro, né, quem é que manda nas ações do Congresso Nacional. É uma campanha muito, muito rica. Pode tirar esse meme da tela, por favor? Sabe? Beleza. É uma campanha que tem o sentido de chamar a atenção para esse paradoxo de um Congresso Nacional que está nem aí para a população mais pobre, né? E que foi muito bem descrito com o uso da inteligência artificial,
que passou a ser utilizado para produzir filmes hiperrealistas e, eu preciso dizer, muito criativos, né? Qualquer coisa hoje, qualquer mensagem, tem um sistema chamado Vel3, que é um sistema do Google, que produz vídeos. É impressionante o realismo e a facilidade, desde que você descreva o que você quer, faça um prompt, né, como é chamado essa instrução das inteligências artificiais, ele faz o que você quer. E o filme de maior sucesso nas redes, o que mais tem irritado o Congresso, é esse que você vai ver aqui agora, um em que os ricos aparecem nas costas, literalmente, dos mais pobres. Roda para nós, Alex, por favor. No Brasil, é sempre assim. O pobre carrega o país nas costas, paga uma enxurrada de impostos, enquanto o rico quase não contribui. Esse é o sistema que muitos querem manter. E quando alguém tenta mudar essa realidade, o Congresso se levanta contra. A gente só quer justiça tributária. Se você também acredita nisso, compartilhe esse vídeo e faça essa mensagem chegar mais longe. Esses vídeos têm sido compartilhados pelo Partido dos Trabalhadores, entre outros, né? E eles inundaram a internet e fizeram um grande sucesso, né? E eu preciso dizer aqui que até gente grossa do PT também está compartilhando esses vídeos aí. Eu não estou criticando não, tá? Acho que eles têm todo o direito de fazer isso, né? Vamos ver um outro vídeo. É um que tem um milionário num jatinho comparando a situação tributária dele com, por exemplo, de uma enfermeira. Vamos rodar esse vídeo. Ela paga 45% de imposto, ele só 11%. Você acha isso justo? Alice é auxiliar de enfermagem e tem uma renda de R$ 3.036 por mês, mas paga R$ 1.372 em impostos, diretos e indiretos. Seu Marcelo, a vida pra gente nunca foi fácil. Nicolau, influencer, tem uma renda de R$500 mil por mês e paga apenas R$ 42 mil em impostos. Tá reclamando do quê, seu comunista? Eu carrego esse país nas costas. Alice paga proporcionalmente 4 vezes mais impostos do que Nicolau. Cobrar mais de quem tem mais, aliviar quem de fato carrega o país. Esse é o compromisso do presidente Lula. Nós vamos fazer o que nós já fizemos uma vez. Nós vamos colocar o pobre no orçamento do Estado e vamos colocar o rico no imposto de renda. Muito cuidado com o que você vê por aí. Tem gente tentando te enganar, dizendo que Lula e Haddad vão aumentar os impostos que você paga. Isso é mentira. Lula está cumprindo uma promessa de campanha. Quem ganha até R$5 mil não vai pagar imposto de renda. São 25 milhões de famílias que vão ficar isentas, vão se beneficiar diretamente. Quem tem que pagar essa conta são os mais ricos, 140 mil pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano. Eles têm o mesmo privilégio do Nicolau. Hoje, pagam menos imposto do que os pobres. A verdade é que Lula está promovendo a justiça social, está tendo a coragem de colocar o dedo na ferida e enfrentar a desigualdade social. Lula está sendo corajoso e cumprindo aquilo que prometeu na campanha. Está gostando? Alguns vídeos são meramente propostas estigmatizantes aqui, mas uma guerra de opiniões aí, uma guerra de posições como a gente está vendo, não está errado, até porque é bastante democrático esse acesso. Aqui, primeiro, não tem nenhuma mentira, né? É muito diferente uma campanha criativa e crítica de uma campanha baseada em fake news, como a extrema-direita está acostumada a fazer. No caso dessa campanha aqui, gente, como vocês podem perceber, aí não tem nenhuma mentira. Tem alguns estigmas, né? Aí é crítica política, e quem não gostar, o problema dele, vai comer a aba do chapéu. Mas tem um desses vídeos que estigmatiza um jantar de deputados milionários. Também é outro vídeo engraçado. Vamos ver esse vídeo, por favor, Alex. Fala, meu povo escravo do trampo. Aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa. Agora é hora do jantar de luxo. E quem paga a conta? Vocês. Relaxa, galera. Podem comer e beber à vontade. Reembolso é pra isso mesmo, pra degustar o suor do povo. 27 mil é pouco. Vai. Relaxa, Brasil. Amanhã essa garrafa vira nota fiscal. Esse é o cara. Se é pra enganar o povo, que seja com rosto de herói, né?
reembolsado com amor. Obrigado, viu? Fio dental, lente, clareamento, tudo no padrão parlamentar. Luxo e reembolso. Obrigado, viu? Absurdo. Enquanto a gente escolhe entre comprar comida ou pagar o aluguel, eles reembolsam um jantar de luxo com o nosso suor. É clareamento, harmonização, peeling, tudo reembolsado. E o povo que lute. Segue aqui no TikTok para mais vídeos. Tem deputado de esquerda usando reembolso também para fazer cirurgia plástica, hein, gente? Olha só, outra sátira aqui, uma sátira de um telejornal. Um telejornal engraçado, um telejornal completamente não convencional. Mostra para nós aí, Alex, por favor. O deputado Hugo nem se importa porque a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil ainda não entrou em pauta. Imagina aprovar isenção para pobre agora e deixar a conta para os empresários. E o dinheiro das campanhas vem de onde, minha filha? Do amor? Deputado Hugo nem se importa, o senhor tem sido duramente criticado pelos gastos com viagens, jantares e estética. O que diz ao povo que paga por isso? Bom, o povo paga a conta e tá tudo bem, é sinal que tá tudo funcionando, né? E convenhamos, político feio não inspira confiança. Deputado, o que o senhor tem a falar sobre o aumento para 531 parlamentares na Câmara, enquanto o governo tenta cortar gastos? Cortamos sim do povo. Agora, aumentar parlamentar é investimento. Mais amigos para votar nossos interesses. Ora, o povo ama contribuir. Deputado Hugo, por quê? O senhor sempre está em jantares com empresários e nunca defende o povo mais pobre nas votações do Congresso. Ué, minha querida, bilionário dá apoio, banca campanha, pobre dá trabalho. O povo só cobrança. Já escolhi meu lado faz tempo. Deputado Hugo nem se importa, antes de encerrarmos, que mensagem o senhor gostaria de deixar para o povo brasileiro que acompanha essa entrevista? Escravos do trampo, obrigado, viu? Vou ali garantir que o povo continue sem voz e com as contas e eu com as verbas. O povo paga a conta e tá tudo bem. Eles travam a votação do imposto de renda, mas correm para barrar a taxação dos ricos, sempre protegendo quem já tem demais. Empresário quer lucro, não justiça. Vote em trabalhador, em gente do povo que conhece a dor. E segue a gente aqui no TikTok, nas redes vizinhas, espalha a verdade. Tem uma verdadeira indústria de produção desses memes aí, mas eles são simpáticos, estou falando. Uma coisa é uma campanha baseada em fake news, a outra campanha é a crítica política, e isso é crítica política boa, bem produzida. E está realista, exatamente isso que está acontecendo, né? Vamos ver mais um aqui. Um nababo desse aí abastecendo o carro com verba do orçamento da Câmara. Bota pra nós. Deputado Hugo nem se importa falando. Tô aqui abastecendo meu carro com gasolina paga por vocês. Fala, meu povo escravo do trampo, que rala 6 pra descansar 1. Aqui a gente descansa 7 e ainda reclama do cafezinho. Enquanto vocês suam na escala 6x1, eu descanso em dobro com verba tripla. Tô aqui no jatinho, curtindo o voo pago por vocês. Obrigado, viu? Eu aqui no meu recesso parlamentar, refletindo sobre o próximo destino pago por vocês. Cortando gastos, sim. Menos verba pra saúde, menos pra educação, reforma na aposentadoria do povo. Estudar pra quê, né? Com ignorância, o povo vota melhor. O povo trabalha tanto que nem tem tempo de notar quando a gente aprova mais mordomia. Obrigado, escala 6x1. 6x1 é sagrado. Se o povo parar de trabalhar tanto, quem vai pagar nosso auxílio paletó? É por isso que não vamos fazer a votação da escala 6x1, os empresários agradecem. Porque a gente barrou o aumento de imposto pros ricos. E claro, o empresário não pode sofrer, né? Do Hugo nem se importa, o jantar foi um sucesso. Aprovaram tudo entre risos e brindes. Quem banca a eleição, meu amigo, merece isenção, privilégio e um tapete vermelho. Com empresários como você ao meu lado, quem precisa de povo. Tá gostando? Não. Olha, tem mais vídeos, tem uma coleção incrível aqui desses memes aqui, mas eu estou registrando só, repito para vocês, é a primeira vez, né, nesse embate todo que se trava aí praticamente desde 2018, que a esquerda vai bem nas redes sociais, aprenderam, né? E aí, sinto muito, Hugo Mota, se não está gostando, mas tem um brocardo, né, um provérbio latino que fala assim, ó, ridendo castigas timores. O que significa isso? Rindo, você muda os costumes, né? Então, vou mostrar mais um para você rir um pouquinho mais, para a gente ficar de bom humor nessa sexta-feira, que véspera do fim de semana chuvoso. Bota para nós aí a reunião do João Dória. Vamos ver como é que foi. Hugo Mota, esse pilantra, se reuniu às pressas com mais de 50 empresários, na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória. Nessa reunião, esse lixo foi chamado de herói pelos que estavam lá presentes. Para os milionários, esse cara é herói. Mas para nós trabalhadores, esse rato é um traidor. O Congresso está jogando contra nós para proteger milionários. O motivo da briga do presidente Lula com o Congresso é que essa turma de parasitas está querendo cortar
o que eles consideram. Não concordo não, tá? Tô mostrando para vocês porque tá nas redes aí, logo vai parar no seu Instagram, no seu X, né, do antigo Twitter, mas é uma linguagem mais extremada, assim, usando muitos adjetivos que, enfim, não melhoram a qualidade das peças. E só para mostrar como isso incomoda ao pessoal lá de Brasília, né, o que é apontado como o principal mamateiro da República, que é o Hugo Motta, que está preocupadíssimo com essa história toda, e o que gerou repercussões institucionais já vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou dizer, ontem a gente mostrou aqui um vídeo em que o Hugo Motta aparece com uma camisa de um time de futebol, dizendo para as pessoas que é inadmissível essa coisa toda, que esse clima não se justifica, que na verdade a ação do Congresso é em benefício do país, quando ela é notadamente em benefício de uma parcela muito pequenininha, 0,005% da população. 100 e poucas mil pessoas num país de quase 220 milhões de habitantes, né? Mas vamos ver uma outra manifestação do Hugo Motta, que não foi propriamente feita para a internet, mas a manifestação durante não sei se uma mesa redonda, uma entrevista. Vamos ver o que disse o Hugo Motta, preocupadíssimo com a repercussão desses memes todos que estão varrendo a internet. Roda, por favor, Alex. Representante de um setor da sociedade que o cobra a sua posição acerca de um tema ou de outro, e muitas das vezes esse excesso de posicionamentos com a força hoje das redes sociais acaba contribuindo para que esse tema de tensionamento se prolongue mais do que o que seria bom para o país. O nosso trabalho tem que ser justamente agir trazendo equilíbrio, trazendo capacidade de diálogo, e é dessa forma que eu penso que para fora, para os investidores, para os empresários, nós temos a condição de colaborar bastante com o país quando demonstramos que os poderes agem sim na sua independência, mas procuram respeitar. Viu só? Tá sentindo, né? Sentiu o golpe. E aí, para completar a exposição, olha só aqui, ó, outros memes aqui da galera. Aí é o Columbre e Hugo Motta, né, com a mamadeira. Não é aquela mamadeira que a direita fala tanto, tá? Eu disse que isso tinha gerado repercussão institucional. Eu falei para vocês, né, que o Jornal Nacional ontem estava apavorado. Ai, meu Deus do céu, estão falando mal dos congressistas aqui, não pode. Quando é a extrema-direita usando fake news aí para disseminar uma situação falsa nas redes, ninguém fala nada, mas quando afeta o brilho dessa gente, todo mundo fica tocado, né? Mas vamos lá, então aí o pessoal do lado de cá aproveitou para dar uma resposta a isso. Por quê? Porque estão sendo acusados pela oposição de estar patrocinando essa campanha, né? E gente grande, né? Gente grande foi às redes para dizer que absurdo. Mas parece, sabe aquela história da internet, quando a gente vê alguma coisa e fala assim, fulano não quer que fale tal coisa, não fale tal coisa. E aí todo mundo fala a tal coisa, porque o cérebro humano não sabe o que é a palavra não, né? Mas vamos lá, a Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, foi para as redes sociais fazer esse tweet aí, dizendo o seguinte: o debate, a divergência e disputa política fazem parte da democracia, mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, PB, que é a arroba dele no X, o que repudio. Não é assim que vamos construir as saídas para o Brasil, dentre as quais se destaca a justiça tributária. O respeito às instituições e às pessoas é essencial na política e na vida. Gente, nesses vídeos todos que nós vimos, não tem nada além de crítica política, fala sério, né? Mas está aqui a preocupação, deve ter molestado demais mesmo o Hugo Motta, a ponto da Gleisi sair aqui dizendo para a galera que, nossa senhora, que absurdo isso aí. Eu não vi, francamente, nenhum absurdo, tá? Mas vamos seguir aqui. O deputado José Guimarães também foi às redes sociais, está aí a manifestação dele, vou ler inteirinha aqui para vocês. Apesar do revés enfrentado recentemente pelo governo na votação do IOF, isso não pode ser usado como justificativa para ataques pessoais dirigidos ao presidente da Câmara, Hugo Motta. O que devemos continuar priorizando é a disputa de ideias no campo social, engajando a sociedade na compreensão dos esforços que o governo vem realizando para taxar os super ricos e promover a justiça social e tributária. É com base nesse diálogo público e transparente que construiremos os consensos necessários com a Câmara dos Deputados, onde tramitam inúmeros projetos de interesse nacional. Reitero a minha solidariedade ao presidente Hugo Motta, que, como qualquer representante de uma democracia plena, tem o direito de defender as suas convicções. E aqui, deputado, me desculpe, mas
as pessoas também têm o direito de dizer o que pensam sobre posições públicas dos seus deputados. Então, o presidente da Câmara sabe muito bem aonde o sapato aperta, né? E a opinião pública brasileira, enfim, arvorando-se, né, daquilo que tem para protestar contra atitudes despóticas do Congresso Nacional, está fazendo uso dos seus equipamentos, tá? Aí continua aqui o José Guimarães, que já manifestou aqui solidariedade ao Hugo Mota, dizendo assim, ó, nossa luta não se dirige contra indivíduos, mas em favor de princípios e propostas. Ocorre que esse indivíduo é só o presidente da Câmara. Foi ele quem resolveu pautar essa ilegalidade do IOF. Foi ele quem declarou guerra ao governo. Então, ele está apenas sofrendo as consequências, né? Ainda termina aqui o deputado José Guimarães. Seguiremos trabalhando para demonstrar a importância da justiça tributária e social, além de dar continuidade à agenda que já conquistou avanços significativos nesta casa, sempre com o apoio dos líderes da base e do próprio presidente Hugo Mota. Uá! Aqui ele exagerou, hein? Apoio do Hugo Mota. Mas é importante notar que nessas notas, nesses posicionamentos, fica aqui expressa, né, a vontade do governo de criar um caminho aí para encerrar esse debate polarizado com os parlamentares brasileiros, né? Só que está feita a crítica, ela é justa e merecida, tá bom? Então é isso, vamos ver agora como é que vai ser a sequência dessa história toda, né? Porque o Congresso está sensível e isso pode sim influenciar na votação de temas como, por exemplo, essa questão no comportamento, que já não há mais o que fazer, né? Por 383 votos, o Congresso já aprovou esse projeto de decreto legislativo tentando derrubar o IOF. Agora o problema está judicializado. E haverá um caminho do meio, né? Ontem o ministro Flávio Dino disse lá em Portugal que, do ponto de vista técnico, né, jurídico, o assunto do IOF é muito tranquilo de resolver, mas o Congresso tem tido algumas manifestações que são manifestações de tranquilidade para o país. Por exemplo, alguns próceres lá do Supremo estão defendendo um caminho do meio, tá? Nem o governo, nem a oposição. Vamos negociar uma saída política para isso aí. Um desses, quem é? É o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Está aqui em uma matéria da Folha de São Paulo a informação de que ele disse que o consenso no IOF é a melhor saída. Se não for possível, afirmou ele, a gente Supremo decide, né? O que nos diz essa informação da Folha de São Paulo? Diz o seguinte, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que é melhor o tribunal buscar resolver o problema da derrubada do decreto do IOF da maneira consensual do que pela via do litígio. Ele diz o seguinte, vejo com naturalidade e até como desejável que as soluções sejam consensuais quando for possível. Se não for possível, a gente decide. Foi o que ele disse ontem numa entrevista por videoconferência com a Folha de São Paulo. Na terça-feira, no dia 1º, a Advocacia Geral da União encaminhou uma ação ao Supremo com pedido de declaração de constitucionalidade do decreto presidencial que alterou as alíquotas do IOF. Declaração de constitucionalidade, tá bom? O Supremo vai decidir, como decide tudo, interpretando e aplicando a Constituição da melhor forma possível e, se houver a possibilidade de uma solução consensual, melhor ainda. Mas essas são as opções que ainda não foram estudadas, adiantou o ministro Barroso. O que mais que fala aqui? O presidente do Supremo avaliou que é equivocada a percepção popular de que a Corte se mete em tudo e afirmou que o papel do Judiciário é resolver os problemas de maneira consensual. Ele disse o seguinte, na verdade, tem sempre algum ator institucional relevante que traz o Supremo para essas discussões e pede para ele arbitrar essas demandas e aí a gente decide as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Estamos sempre desagradando alguém, ressaltou o ministro. Nesse caso, parece óbvio, porque afinal de contas, quem judicializou a questão foi o PSOL, né? Mas diante da intenção manifesta do governo de fazer a mesma coisa, o que fez em seguida, né? A matéria da Folha ressalta aqui que o presidente do Supremo minimizou o peso que sua escolha de Moraes como relator pode ter na decisão da Corte no caso de ação da União contra a derrubada da alta do IOF. Por quê? Porque ele, o Moraes, já conduz processos muito importantes aqui no cenário político brasileiro, como, por exemplo, o inquérito das fake news e preside
né, a questão do julgamento lá dos patriotários e do julgamento da cúpula golpista do país. Barroso disse mais, ele disse o seguinte, olha, o ministro Alexandre de Moraes é um dos 11 ministros do Supremo, ele passou a ter pouco mais de visibilidade por causa do inquérito das fake news, dos inquéritos do 8 de janeiro, mas é um ministro como todos os outros, cujo voto e cuja opinião tem o mesmo peso dos demais. É um ministro preparado e que vai conduzir isso de forma da forma como as coisas devem ser conduzidas, com seriedade e cumprindo a lei. Então é isso aí. O ministro Barroso já pedindo aqui um caminho do meio, né, dizendo o seguinte, olha, é melhor vocês se entenderem, porque se a gente tiver que julgar, a gente vai julgar. É o que vai fatalmente acontecer. Fica aqui a pergunta por enquanto, qual é o caminho do meio? Sendo que o Congresso já tem uma posição fechada, né, e bateu chapa lá, como eu disse antes, com quase todo mundo, 383 votos contra apenas 98, foi tudo que o governo conseguiu arregimentar nessa questão. Desta forma, negociar com a faca no pescoço é muito difícil, porque a decisão já está tomada. Como é que reverte uma decisão como essa, né? A propósito disso, o assunto prossegue e do lado de lá, né, do lado da oposição, o foco é a roubalheira do INSS. Acontece que o governo agora conseguiu uma autorização do ministro Toffoli para usar verbas que não o colocam em risco fiscal, não coloca em risco de cometer nenhuma arbitrariedade, para devolver aquilo que foi lesado, que foi levado por entidades picaretas dos aposentados e dos pensionistas do INSS a título de contribuições associativas, né? E o ministro da Previdência ontem definiu algo que estava faltando definir, que é o prazo para o pagamento do que vier a ser restituído para quem foi roubado nesse escândalo aí que atravessa 2 governos, não apenas um. É preciso colocar a coisa nos termos em que ela acontece. Está aqui em manchete do UOL a informação de que o ministro da Previdência diz que o ressarcimento começa a partir do dia 24. Vou ler para vocês aqui um trechinho e depois dizer o que é preciso fazer. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, afirmou que os primeiros ressarcimentos de aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais devem começar de fato no dia 24 de julho. Os pagamentos serão feitos primeiro para aqueles que contestaram as entidades que fizeram os descontos, mas não tiveram resposta das entidades. Por quê? Porque para pedir o ressarcimento desses valores é preciso entrar no aplicativo lá no meu INSS e contestar essa cobrança, ou seja, o cara tem que dizer para o INSS que ele também foi roubado. A partir daí começa todo o processo que vai fazer com que o dinheiro que foi dado para essas, que foi retirado, né, na marra por essas associações picaretas, seja restituído, e vai ser tudo feito em uma parcela única, tá bom? O governo vai abrir um crédito extraordinário, isso ainda depende da aprovação de uma medida provisória, porque a autorização judicial para fazer isso ele já tem, mas ainda falta a medida administrativa, que é uma medida provisória, né? O crédito extraordinário que o governo deve abrir para permitir o ressarcimento nesse primeiro momento pode chegar a 4 bilhões de reais, 4 bilhões de reais. Os prazos e valores estimados foram comentados durante uma entrevista à CNN Brasil, desse representante do INSS. Os primeiros pagamentos saem em 24 de julho. A data foi informada no mês passado, mas nos últimos dias havia muita relutância entre representantes do governo que não queriam cravar essa data, até porque tudo dependia da aprovação da saída lá no Supremo Tribunal Federal, que aconteceu esta semana, né? Por enquanto, são 2.100.000 beneficiários já aptos para receber o reembolso. O ministro explicou que essa quantidade de aposentados e pensionistas encaminhou os questionamentos, mas não recebeu a resposta das instituições. Por quê? No curso desse processo administrativo, né, as entidades têm a oportunidade de dizer que não estavam erradas, se é que não estavam, mas elas, via de regra, não fazem isso, tá? Bom, o ministro disse mais, disse que o valor calculado vai ser feito, o cálculo dos valores vai ser feito com base nos descontos feitos entre março de 2020 e março de 2025. Porém, em entrevista mais cedo à Voz do Brasil, Volney Queiroz afirmou que o período conta entre 23 de abril de 2020 e 23 de abril de 2025, que é a data da operação sem desconto. Essa divergência só deve ser totalmente esclarecida na semana que vem, mas isso aqui é meramente um detalhe, né?
E como é que o governo vai fazer esse pagamento? De onde é que vai sair esse dinheiro? Com crédito extraordinário que o governo vai abrir para quitar essa dívida aí de quase 4 bilhões, valor que deve ser suficiente para cobrir os primeiros pagamentos nesse momento, disse o ministro. O crédito será feito após a edição da medida provisória. A União vai ter que incluir gastos extras no orçamento deste ano e para esse tipo de despesa não prevista, o governo precisa explicar previamente a fonte dos recursos, tá? Tudo isso passou antes por um acordo lá no Supremo Tribunal Federal, né? E o ministro Toffoli não atendeu aquilo que o governo queria, mas atendeu de forma indireta, dizendo que podia abrir um crédito extraordinário aí, tá bom? Agora, tem um detalhe nessa história. Se você foi furtado na sua aposentadoria, preste atenção, porque ao fazer a sua solicitação, você vai ter que abrir mão da oportunidade de questionar futuramente o governo, né, pelo prejuízo causado para você. Então, quem acha que isso tem a possibilidade de acrescer dano moral e outras coisas, pode tirar o cavalinho da chuva. Ou recebe o valor agora, né, da forma como está sendo proposto pelo governo, ou vai para a justiça e tenta receber mais depois, é o que vai acontecer, tá? Olha, uma outra medida aqui que é preciso que vocês saibam que está acontecendo é o seguinte: mudaram as regras para a restituição de bens que são produto de financiamento, mas que ficaram inadimplentes. Por exemplo, carro financiado. Quem compra um carro e para de pagar as prestações, hoje tem que entrar na justiça, o credor tem que entrar na justiça, entra com processo judicial e após a decisão do juiz pode ser feito o arresto, né, do carro financiado. Agora vai ficar mais fácil, está nos dizendo aqui o UOL, né? A matéria nos conta que se você comprou um carro financiado, atrasou algumas parcelas, de repente pode se ver sem o veículo, independentemente de haver ação judicial, tá bom? Isso já está acontecendo no Brasil e deve se tornar cada vez mais comum, porque houve uma mudança importante na lei, o chamado Marco Legal das Garantias, né, que data lá de 2023, ele impôs essa situação nova, atualizando regras para os empréstimos com bens dados em garantia, a famosa alienação fiduciária, como por exemplo os veículos. Se o cliente antes parasse de pagar, o banco, como eu disse, precisava entrar na justiça, agora não precisa mais, tá? Pode ser um processo meramente administrativo. Portanto, a retomada do bem é muito mais rápida. Então, se você está com a conta atrasada e tem um financiamento com o bem em regime de alienação fiduciária, tome cuidado, meu amigo, porque a coisa vai complicar para você. É melhor pagar do que perder o seu bem, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a COP30. E aqui temos uma informação, é o seguinte: você conhece o Curupira, né? Que é aquele personagem mitológico brasileiro, né? É o personagem que tem os pés para trás. E ele foi escolhido como mascote da COP30. E é um símbolo nacional bastante importante, só que nem todo mundo gosta. O Nicolas, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira, não gosta do Curupira. Provavelmente ele prefere o Pluto ou o Tio Patinhas. Mas está aqui a observação feita pelo jornal Folha de São Paulo, de que ele andou ironizando a escolha do Curupira como mascote da COP30. Vamos ver o que foi que fez o deputado? O Curupira, símbolo do folclore indígena conhecido como guardião das florestas e dos animais, está no centro de uma briga política digital que envolve Nicolas Ferreira e o governador do Pará, Helder Barbalho. Ferreira ironizou na rede X a escolha do personagem com cabelo de fogo, os pés virados para trás, o corpo de menino e uma lança como mascote da COP30, a cúpula climática das Nações Unidas, que vai ser realizada lá em Belém. Olha, eu gostei, viu, gente? Olha, tá aqui o símbolo, olha, bonito, né? Uma aquarela, e aparece aqui o Curupira, mal dá para ver os pés virados para trás, o cabelo de fogo, enfim. Excelente escolha para representar o Brasil e nossas florestas, anda para trás e pega fogo, escreveu o parlamentar em uma postagem que rendeu mais de 3 mil comentários, 6 mil compartilhamentos e 34 mil curtidas. Quer dizer, está tirando um sarro aqui, né? O governo confirma Curupira, ele fez um repost aqui da informação sobre a escolha do Curupira. Enfim, e aí o governador do Pará rebateu no X e no Instagram. Falou assim, enquanto uns mostram que andam para trás ao não reconhecer a cultura e o folclore do nosso país, a gente avança fazendo o mundo inteiro voltar os olhos para o Brasil. Está aqui a tuitada dele. O mundo inteiro
volta os olhos ao Brasil e ao Pará como grandes protagonistas das discussões e iniciativas em prol da preservação do meio ambiente e dos povos, disse aqui o governador Helder Barbalho. Segundo a lenda, o personagem tem os pés virados para trás para despistar os caçadores e proteger a mata com esses sinais de despiste, né? A escritora Januária Silva, autora do livro Curupira e Outros Seres Fantásticos do Folclore Brasileiro, afirma que a história tem uma conexão forte com a natureza. O Curupira é um ser fantástico, mágico, defensor da floresta, tem os métodos dele, é traquina. Para quem não sabe o que é traquina, que é uma palavra antiga, é um moleque, né? Brincalhão, apronta, prega peças, porque, na verdade, o grande propósito dele é salvar as matas, preservar as florestas. Faz tudo para que não se viole a natureza, diz ela. Em nota, a cúpula da gestão climática explica que o personagem foi escolhido para representar o compromisso da presidência brasileira com a COP30, com a redução das emissões de gases que provocam o aquecimento global. É incrível, né? É impressionante. Vamos falar um pouquinho da situação lá fora, que nós estamos quase no encerramento do programa aqui. Estou pegando aqui o jornal The New York Times. Ontem, o Trump conseguiu finalmente aprovar o seu Big Beautiful Bill lá na Câmara dos Deputados. Havia muita insegurança, foi preciso fazer muita negociação, mas ele conseguiu, portanto, o Congresso continua respaldando a vontade do dono do mundo, do Trump, né? E os jornais americanos não gostaram dessa aprovação, assim como uma boa parte da opinião pública. Por quê? Porque essa ação do Trump é igualzinha à ação do Congresso brasileiro. Ela tem endereço certo. Ela visa beneficiar uma elite americana com a supressão dos gastos em programas sociais, por exemplo, como o Medicare, para que as empresas americanas possam ter deduções no imposto de renda, né? Por isso, o The New York Times está dizendo aqui, ó, uma aposta política para o Partido Republicano. Os democratas veem uma oportunidade para as eleições de 2026. É o clima desta cobertura, né? E olha aqui, ó, uma outra notícia aqui também no New York Times, notícia do governo, Câmara aprova projeto de lei abrangente para cumprir a agenda doméstica do presidente. À medida que estende os cortes de impostos e reduz a rede de segurança social, vai para a sanção do presidente Trump, mas o debate sobre ela expôs profundas divergências em seu partido. É o que nos informa aqui o jornal The New York Times. Gente, enquanto o governo brasileiro enfrenta críticas de tudo quanto é lado, a economia, né, a economia brasileira continua produzindo informações como essa que você está vendo aqui na sua tela. Olha, ontem o Ibovespa fechou na máxima histórica, tá? E o dólar na menor cotação em mais de um ano. Pergunto para vocês aqui, aonde está o problema estrutural? É óbvio que o Brasil enfrenta uma situação fiscal delicada. Por quê? Porque existe no campo da política uma trava para as pretensões do governo por causa do ambiente em 2026. Mas a economia brasileira, apesar do Banco Central tão cáustico assim, né, com o governo, apesar da tentativa de refrear o crescimento da economia, os números são sempre bons, o que significa uma economia vigorosa a despeito de todos os que acham que ela tem que ser paralisada. E aí tivemos essa informação aqui. Vamos ver o que aconteceu ontem no mercado financeiro. Foi isso, olha, os juros futuros subiram, né? E a situação nos Estados Unidos, onde houve uma melhora no mercado de trabalho, também ensejou um pouco desse ambiente aqui. Portanto, aqui eu não vou entrar em detalhes, porque nós temos muito pouco tempo até o final do jornal, mas é só para que você saiba que no mundo da realidade, no mundo real mesmo, no mundo sólido aqui, está tudo certo com a nossa economia, tá? Ela continua produzindo bons indicadores e situações de tranquilidade, embora haja uma preocupação com a natureza fiscal, tá bom? E nós temos aqui, olha, uma outra informação que está no Estadão, sobre uma nova PEC com a qual o Congresso pretende amealhar um pouco mais de poder de influência sobre o presidente do Banco Central, né? E no intertítulo está aqui a informação de que o Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, pretende mudar a Constituição, alegando que até Deus responde com sinceridade ao questionamento de Moisés. O texto autoriza os congressistas a pedirem informações e convocarem o chefe da autoridade monetária. Além disso, determina que se as respostas não forem enviadas no prazo de 30 dias ou se forem
prestadas informações falsas, será considerado crime de responsabilidade passível de impeachment. Benevides Filho ressalta que o artigo 50 da Constituição só permite a convocação de ministros do Poder Executivo. O presidente da autoridade monetária não está incluído nesse rol de autoridades porque a lei de autonomia do Banco Central transformou a instituição em um órgão diferente de qualquer outro, sem tutela e sem subordinação ao Poder Executivo. O deputado cearense reclama que tentou enviar um requerimento de informação ao então presidente do BC, Roberto Campos Neto, no ano passado, e o atual chefe do órgão, Gabriel Galípolo, mas o envio foi negado pelo sistema da mesa diretora da Câmara. Ele pedia detalhes dos estudos técnicos que respaldaram o aumento da Selic, os modelos econométricos e metadados que alimentam a metodologia. Ele disse o seguinte: requerimento de informação só pode ser enviado a ministros de Estado ou órgãos subordinados diretamente à Presidência da República. O Banco Central é uma autarquia de natureza técnica autônomo, informou a mensagem do sistema. Ele destaca que é favorável à autonomia do Banco Central, porém ele cobra mais transparência, porque não é possível que um órgão com o poder do Banco Central não esteja sujeito a nenhum tipo de correição e nenhum tipo de subordinação, nem mesmo quando o assunto em questão é informação, né? Nós temos no Brasil uma lei que obriga, aliás, uma Constituição, que no artigo 37 obriga o governo a ser transparente e o Banco Central, por mais autônomo que seja, é um órgão do governo, né? E nós temos também a lei de acesso à informação, tão vilipendiada, tão descumprida. Mas com relação ao Banco Central, nem mesmo um requerimento de um senador da República merece sequer ser enviado para que o Banco Central preste contas de como faz, né? Quais são os fundamentos das decisões que toma e que impactam tanto a vida da gente. Eu vou mostrar para vocês ainda, eu tava mostrando aqui antes de falar sobre o Banco Central brasileiro, sobre a situação lá nos Estados Unidos, e vou mostrar agora para vocês a capa do jornal Washington Post. Só para vocês verem como é que os americanos receberam, né, essa parcela da opinião pública representada pelo público leitor de jornais, que talvez não seja a maioria hoje, mas ela é muito expressiva. Olha só como é que o Washington Post, o jornal da capital dos Estados Unidos, né, talvez a segunda publicação mais importante dos Estados Unidos, trata o problema. Trump, tá, isso aqui não é matéria de opinião, tá? É uma matéria fática, factual. Vamos lá. Trump está pronto para consolidar um legado que estoura o orçamento, aumentando a dívida nacional. É assim que está sendo anunciado esse pacote orçamentário que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Diz aqui o lead da matéria que os aliados republicanos do presidente do Congresso aprovaram um segundo corte abrangente de impostos que aprofundará desequilíbrios fiscais no país nos próximos anos. Além de trazer, é claro, isso não está na informação do jornal, mas eu vou falar para você, um déficit tributário de 3 trilhões de dólares, né? E são eles lá que falam para a gente que os países periféricos têm que ter equilíbrio fiscal, não pode ter déficit, tem que ter superávit para pagar o dos banqueiros em primeiro lugar, tá bom? Antes de encerrar o último programa da semana, eu preciso falar da nossa lojinha, da lojinha do ICL. Tá aqui, olha, e do lançamento oficial do livro do Eduardo Moreira, o Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Eu tenho falado aqui nos últimos dias que você pode comprar esse livro. O processo para isso é você acessar aqui, ó, souicl.com.br, e você vai lá e compra, além do pré-lançamento do livro do Eduardo Moreira, que você pode se inscrever, você compra também vários produtos, por exemplo, camisetas, outros livros do ICL. Então conheça a nossa lojinha, porque ao adquirir produtos do ICL, você está ajudando a manter esse jornalismo que a gente faz com tanto gosto aqui, justamente porque é livre, é honesto, é correto e não nos exige mais do que responsabilidade para com as informações, sem nenhum tipo de interferência de conveniência, como acontece nas redações dos grandes jornais, tá bom? Gente, bom fim de semana para vocês, aproveitem a friaca que está aqui no centro-sul do país. Na segunda-feira a gente se encontra aqui às 7 horas da manhã, em ponto, para passar o fim de semana em xeque. Tchau, obrigado, bom fim de semana para você. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias.
Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.